Marco Aurélio figura como um dos filósofos estoicos mais renomados e famosos de todos os tempos. Ele exerceu o cargo de imperador romano de 161 a 180 d.C. e liderou a última etapa de um grupo posteriormente conhecido como os 5 Bons Imperadores. Durante seu reinado, ele ocupou uma das posições mais poderosas do mundo na época, com acesso a todas as tentações e desejos que quisesse. No entanto, em vez de ceder a essas tentações, ele dedicou sua vida à busca da justiça. Durante seu governo, Aurélio também encontrou tempo para escrever uma série de registros autobiográficos, agora conhecidos como Meditações. Essas obras se tornaram textos fundamentais na filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio fornece orientações sobre como aprimorar a si mesmo, focando principalmente na adoção de uma perspectiva cósmica e na análise crítica de seu próprio julgamento, assim como o julgamento dos outros. Enquanto liderava um império poderoso que enfrentava múltiplas guerras, Aurélio aplicou sua própria filosofia estoica para aliviar o estresse e as preocupações, esforçando-se para ser o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo, uma filosofia antiga e altamente respeitada, não apenas oferece teorias, mas também uma maneira inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer o que era correto era a chave para a felicidade individual e que isso exigia bom senso e pensamento racional claro. Com isso em mente, neste vídeo, exploraremos como é possível desenvolver uma mente mais racional por meio de 5 lições cruciais, inspiradas nos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no nosso canal, pois sua assinatura é de extrema importância para nos apoiar e nos motivar a criar mais vídeos. Já feito isso, vamos lá. Aprimore sua percepção. Na primeira lição, Marco Aurélio nos ensina a escolher não nos sentirmos prejudicados, pois é através dessa escolha que evitamos sentir que fomos prejudicados. Esta é uma das lições mais importantes do estoicismo, que consiste em assumir o controle de como percebemos as coisas. Geralmente, estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos e todas as experiências que vivenciamos, bem como as pessoas que conhecemos. Damos a todos esses elementos um julgamento de valor, rotulando-os como bons, ruins, chatos, divertidos, bonitos, feios e assim por diante. Esse hábito de julgar constantemente é cansativo e pode afetar negativamente nossas vidas. Por exemplo, se você julgar cada interação em um dia particularmente difícil como terrível, isso pode fazer com que todo o dia pareça ainda pior. Ou se rotular uma festa como chata, isso pode levar você a ver toda a semana como entediante. Muitas vezes, nossos julgamentos iniciais são influenciados por nossas emoções, o que significa que eles podem não ser totalmente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas frequentemente nos leva a usar metáforas e exageros, tornando as coisas piores do que são na realidade. Por exemplo, se você leva um fora de seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração, quando na verdade eles apenas deixaram de sentir o mesmo por você. Essa maneira de falar e pensar molda nossos sentimentos. Os estoicos, por outro lado, incentivam as pessoas a serem cautelosas ao julgar tudo o que encontram e tudo o que fazem. Uma maneira de fazer isso é desfazer seus julgamentos, olhando além deles. Isso significa abandonar seu primeiro impulso de julgamento e analisar algo com uma perspectiva mais otimista e razoável. Por exemplo, você pode tentar reavaliar aquela parte chata da festa como um evento em que você conheceu um novo lugar e algumas pessoas novas. Pratique a ausência de julgamento. Uma prática valiosa é evitar julgar as pessoas de imediato. Com o tempo, você pode perceber que muitas vezes não estava realmente conectado com alguém, mas sim estava pré-condicionado a esperar negatividade. Portanto, comece treinando-se para não julgar tudo instantaneamente com base em seu primeiro instinto e emoções. Isso é um ponto de partida crucial para treinar sua percepção da vida.
Sempre que você se encontrar pensando de forma opinativa sobre algo, tente questionar a si mesmo se essa perspectiva é racional. Pergunte a si mesmo se há uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar a situação. Marco Aurélio enfatizou que algo só pode ser prejudicial se você o considerar assim. Isso significa que qualquer experiência pela qual você passe parecerá mais difícil e desagradável quanto mais você a rotular dessa maneira. Portanto, você tem controle total sobre o quanto as situações afetam você. Os estoicos também incentivam a ver as adversidades como oportunidades ou fontes de crescimento. Um exercício estoico conhecido como virar o obstáculo de cabeça para baixo exemplifica isso. Por exemplo, quando um novo colega de trabalho é lento em aprender e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. No entanto, essa situação também pode ser vista como uma oportunidade para melhorar. É uma chance de praticar a paciência, aprimorar suas habilidades de ensino e aprender a integrar novas pessoas na empresa. Essas habilidades podem ser valiosas a longo prazo e, eventualmente, contribuir para aumentar os lucros. Marco Aurélio resumiu isso de maneira notável com a frase: "O impedimento à ação avança a ação. O que atrapalha se torna o caminho." Portanto, em vez de julgar precipitadamente tudo o que encontra com exagero, reserve um momento para observar as coisas objetivamente. Você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que pensava. Ao ajustar sua mentalidade, perceberá que as coisas não o perturbam tanto quanto costumavam, permitindo que você siga em frente na vida com mais facilidade. Aprenda a gerenciar suas emoções. Uma valiosa lição que Marco Aurélio nos oferece é a importância de controlar nossas emoções. Ele nos aconselha a não permitir que nossas emoções substituam o que nossa mente nos diz. Devemos evitar agir de forma hipócrita e egocêntrica, reagindo impulsivamente por impulso emocional. Agir de maneira irritadiça devido às emoções é frequentemente contrastado com agir de maneira racional, e isso não é sem razão. Nada pode obscurecer nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Para pensar com clareza, uma das habilidades mais cruciais a serem dominadas é a capacidade de controlar nossas emoções, como enfatizado por Marco Aurélio. Em particular, a emoção da raiva, se não for devidamente controlada, pode causar mais danos do que bem, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar. Controlar as emoções não significa suprimi-las quando você sente uma raiva intensa, como resultado de uma traição, por exemplo. Negar a existência dessa raiva para si mesmo ou para os outros, ou fingir que está tudo bem, não resolverá a situação. Em vez disso, o controle das emoções, de acordo com os estoicos, envolve redirecioná-las. Quando sentir raiva, questione o que pode fazer com essa emoção. Gritar com a pessoa que o magoou pode parecer tentador, mas isso realmente reduzirá sua dor ou melhorará sua situação. Em vez disso, pense sobre as ações que está tentado a realizar e pergunte a si mesmo se são úteis. Talvez seja mais eficaz expressar suas emoções de forma calma, explicando seus sentimentos à pessoa que o magoou e tentando entender o ponto de vista dela. Você também pode usar exercícios como o registro de um diário, praticar exercícios físicos, ou até mesmo se envolver em alguma atividade que o ajude a liberar sua raiva. Outro exemplo é lidar com a ansiedade ou o medo. Não se trata de suprimir essas emoções, mas de redirecioná-las de maneira construtiva. Em vez de permitir que a ansiedade o paralise, utilize-a como motivação para enfrentar desafios e crescer como pessoa. Por exemplo, se tem medo de pedir um aumento ao seu chefe, a ansiedade pode levá-lo a considerar todas as possíveis perguntas e contra-argumentos que ele poderá apresentar. Dessa forma, você se prepara melhor e enfrenta a situação com confiança, usando o medo como uma motivação positiva para agir. Quando você aprende a redirecionar suas emoções intensas com eficácia, torna-se uma pessoa tranquila, independentemente das circunstâncias, e suas emoções nunca prejudicarão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes.
controlar suas emoções é a chave para uma mente tranquila e equilibrada. Pratique a dicotomia do controle. Marco Aurélio nos ensina a exercitar a dicotomia do controle, o que significa reconhecer a diferença entre o que podemos controlar e o que está além de nosso controle. Eventos externos, como condições climáticas, tráfego ou a opinião das pessoas sobre nós, estão fora de nosso domínio. Por outro lado, podemos controlar nossas escolhas, como nos vestimos, quando saímos e o tipo de pessoas com as quais nos cercamos. Sempre que nos encontramos em uma situação que nos causa angústia, é importante perguntar a nós mesmos o que podemos realmente controlar. Aquilo que está sob nosso controle deve guiar nossas ações, enquanto o que não podemos controlar deve ser aceito e abraçado sem afetar nosso estado mental. Compreender essa distinção pode trazer clareza instantânea à mente. Uma parte crucial da dicotomia do controle é o conceito de amor fati, que pode ser traduzido como amor pelo destino. Significa abraçar a vida e todas as circunstâncias que ela nos apresenta. Embora não possamos escolher nossos destinos ou controlar todas as circunstâncias que nos cercam, podemos escolher amar a vida independentemente disso. Por exemplo, se você foi rejeitado para um emprego que desejava há muito tempo, pode ser tentador ver isso como um fracasso inaceitável. No entanto, em vez de encarar isso como puramente negativo, é útil investigar as razões por trás da rejeição. Se a falha estava em sua parte, você pode trabalhar para melhorar e tentar novamente no futuro. Se a razão estava fora de seu controle, como nepotismo, aceitar essa realidade é mais sensato do que ficar chateado com algo que nunca esteve ao seu alcance. A dicotomia do controle também envolve distanciar-se de métricas externas de sucesso. Em vez de medir seu sucesso por fatores como a quantidade de vendas de um livro, você pode escolher medir seu sucesso pelo seu contentamento com o trabalho realizado ou pela dedicação que dedicou a ele. Isso coloca você no controle de seu próprio sucesso. Portanto, enquanto você se esforça para alcançar seus objetivos, lembre-se de que pode haver resultados que não estão sob seu controle. Antecipe essa possibilidade e concentre-se apenas no que você pode controlar. Ao fazer isso, você encontrará a tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Adote as virtudes. Marco Aurélio nos incentiva a abraçar as virtudes, mergulhando profundamente dentro de nós, em busca de uma fonte de bondade pronta para fluir, desde que persistamos em nossa busca. Uma virtude pode ser considerada como uma excelência de caráter ou, de forma mais simples, um comportamento moralmente correto. Esse tipo de comportamento não apenas beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para o bem maior, conforme preconizado pelo estoicismo. Os estoicos abraçam a ideia de um universo interconectado no qual tudo e todos compartilham um vínculo. Consequentemente, o que serve ao bem maior, eventualmente, beneficia você também. Portanto, os estoicos acreditam firmemente que aqueles que estão em maior harmonia com a razão são aqueles que se dedicam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, eles praticam virtudes em vez de se absterem delas, pois a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, de acordo com os estoicos. Quando a vida nos leva a circunstâncias imprevistas, as virtudes podem servir como nossas estrelas guia, orientando-nos no caminho certo e mantendo-nos com os pés no chão. É por isso que aqueles que estão enriquecidos com virtude frequentemente irradiam tranquilidade e compostura. Para incorporar essas virtudes, é essencial internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, a sabedoria envolve a capacidade de discernir entre o bem, o mal e o neutro, transcender as emoções e permitir que a razão governe nossas escolhas, quando confrontados com dilemas. A sabedoria nos ajuda a analisar as opções com clareza. A virtude da justiça é a base da equidade e do compromisso com o que é certo, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Os estoicos consideravam a justiça um dever para com a humanidade e a sociedade como um todo.
Coragem, a terceira virtude, permite a ação mesmo diante do medo pessoal, impulsionando-nos a agir em prol do bem maior, mesmo quando a incerteza sobre o resultado persiste. Não significa a ausência de medo, desejo ou ansiedade, mas sim a decisão consciente de prosseguir, superando barreiras emocionais. Por último, a temperança, também conhecida como moderação, significa manter um equilíbrio entre extremos, exercendo autocontrole e disciplina. Prioriza o bem-estar a longo prazo sobre a gratificação instantânea. O estoicismo classifica coisas e ações como males, bens e indiferenças, buscando o bem, evitando o mal e aceitando as indiferenças de acordo com a preferência pessoal. Esses princípios, que derivam das virtudes, promovem uma vida de justiça, guiada pela razão, e cultivam uma mente serena e tranquila. Adote uma perspectiva ampla. Na nossa última citação de Marco Aurélio, ele eloquentemente ecoa a ideia de Platão sobre a sabedoria. Sempre que desejarmos discutir as pessoas, é mais sensato olhar como o pássaro observa tudo de uma só vez. Adotar uma visão ampla é um aspecto extraordinariamente crucial para alcançar a clareza mental em meio à agitação da vida. Com frequência, nos encontramos atolados no meio de cada problema, de cada desafio, sentindo como se carregássemos o peso do mundo. Pode parecer que fazer parte de uma pequena multidão é sufocante, como estar preso no trânsito congestionado da cidade. Mas, ao mudar nosso ponto de vista, ao nos afastarmos apenas alguns passos, podemos revelar uma realidade completamente diferente. Essencialmente, quando nos desapegamos e contemplamos a ampla tapeçaria do nosso mundo e existência, percebemos quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão insignificantes somos no vasto esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela um reino expansivo além das nossas preocupações imediatas. Muitas vezes, as pessoas ignoram a verdade de que suas próprias experiências e pontos de vista não são os únicos que merecem consideração. Mesmo dentro de suas próprias vidas, considerar alguém que teve uma experiência desfavorável com cães pode achar desafiador entender como esses animais podem ser queridos para outro. A menos que reconheçamos conscientemente a possibilidade de experiências diversas, ocasionalmente é imperativo darmos um passo atrás e nos perguntarmos o que estamos negligenciando ou deixando de entender. A prática introspectiva carrega múltiplos benefícios. Por exemplo, ao enfrentar uma escolha entre permanecer em seu emprego atual ou buscar uma nova posição, você pode se sentir preso pelo dilema. No entanto, explorar perspectivas não exploradas que estão abaixo da superfície pode ser uma opção. Isso poderia envolver aventurar-se em um campo completamente diferente, explorar um empreendimento paralelo que complementa seu trabalho atual ou mergulhar em uma paixão para desviar o foco de tarefas menos atraentes. Mudar seu foco e adotar uma perspectiva global é valioso não apenas para a determinação de prioridades, mas também para moldar suas opiniões e formar um julgamento abrangente. É imperativo considerar todas as facetas e possibilidades dentro de uma determinada situação. Além disso, distanciar-se temporariamente de preconceitos e pontos de vista pessoais pode oferecer um novo ponto de vista, levando você a refletir sobre as pessoas ao seu redor e suas responsabilidades para com elas. No calor do momento, você pode perceber uma ação como jogar lixo como algo inconsequente. No entanto, ao dar um passo para trás e pensar nas possíveis consequências em escala global, você pode ver a pequenez do seu desejo de jogar lixo em comparação com o bem-estar do mundo. Os estoicos acreditavam firmemente na interligação de tudo no mundo, postulando que a melhoria geral do mundo contribui inerentemente para o bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás e olhar para o mundo como um todo, em vez de apenas para a sua vida, é tremendamente importante ao enfrentar um dilema, desafio ou mudança na vida. Ao fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou posteriormente, você pode mergulhar mais fundo em seus pensamentos e ações. Perguntar sobre os efeitos a longo prazo de suas ações,
como a perspectiva de outra pessoa difere da sua, ou como sua escolha afeta seu bem-estar e o bem-estar dos outros, ajuda você a entender suas ações, pensamentos e escolhas de maneira mais clara. Portanto, ao adotar uma perspectiva ampla e contemplativa, você terá uma visão desobstruída que o libertará de preconceitos e restrições desnecessárias. Isso o ajudará a tomar decisões informadas e a compreender suas ações, pensamentos e vida com maior clareza. Enquanto também o levará a considerar o bem-estar do mundo como parte integrante do seu próprio bem-estar. Se este vídeo foi do seu agrado, por gentileza, explore o canal Estoicidade aqui e descubra mais vídeos que o auxiliarão a alcançar o sucesso e a felicidade utilizando a sabedoria filosófica ancestral. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agradecemos imensamente por assistir. Mantenha-se conectado com o Criador. Acho que você poderá achar este vídeo aqui interessante também.